Vamos iniciar com oração e vamos buscar de Deus resposta. Como o Senhor responde às nossas orações? O que o Senhor diz na sua palavra de que Ele efetivamente responde? Como é que faz com que Ele venha e atenda a oração? Então vamos orar. Glorioso eterno Deus, nós te louvamos porque estamos na tua casa, neste dia que o Senhor separou, o Senhor abençoou e descansou. E assim, Senhor Deus, nós lembramos de que foste tu que criastes todas as coisas, do nada as fizestes existir. Então, meu Deus, nós estamos aqui para meditar naquilo que o Senhor diz, porque quem criou tantas coisas com tanta sabedoria, sua palavra é maravilhosa, cheia de instrução e sabedoria, porque vem daquele que tudo fez. Bendizemos a ti, Senhor, por este dia. Louvamos a ti por cada servo, cada serva tua, que entrou neste lugar para receber do Senhor, ó Pai, nesta manhã, o sustento da tua palavra. Bendito seja o Senhor por cada um. Abençoamos a cada um. E também, ó Senhor Deus, pedimos que a tua palavra, através do teu Santo Espírito, traga revelação ao coração de cada um. Ilumine o coração de cada um, para que possa andar nesta terra e servir ao Senhor com sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, também peço que toda a mente, todo o coração que entrou neste lugar seja levado cativo ao senhorio de Jesus e seja abençoado por Ele, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós estamos numa época extremamente importante, nos dias, estes dias são extremamente importantes para esta nação. E temos sido convocados pelo Espírito Santo de Deus a orar, a buscar do Senhor o favor para esta nação e para as nossas próprias vidas, pois nós vivemos nelas. E pensando nisso e orando, o Senhor nos conduziu a buscar resposta na sua palavra à oração que Ele responde. Que oração Deus responde? Como é que Ele faz isso? Por quê? Porque Deus, Ele não muda. Então, o que está escrito nesta palavra é instrução para a nossa vida, que vai fazer com que sejamos vitoriosos naquilo que fazemos. Então, por exemplo, nós, pelo Senhor, convocamos a igreja para jejuar e orar. Mas eu pergunto, e se nós jejuarmos e não recebermos de Deus aquilo que era para ser recebido? Ou seja, praticamos uma coisa e não temos o devido fruto ou o devido resultado, porque não fizemos aquilo da forma que Deus quer que seja feito. Então nós perdemos nosso tempo. Então, como é que a gente vive uma vida vitoriosa? Baseados na palavra. Não há como viver uma vida vitoriosa, uma vida que agrada a Deus e ao mesmo tempo nos favorece, se não recebermos a instrução dele. A nossa sabedoria terrena, ela não vai nos dar essa condição. Então nós precisamos de instrução de Deus para podermos ter sucesso naquilo que fizermos. Então, diante disso, vamos para a palavra, vamos buscar. Mas é necessário que eu repita aquilo que nós falamos na quarta-feira, porque é o princípio. E eu quero começar lembrando o que dissemos a respeito por que nos devemos orar.
que é que faz, né, que tenhamos necessidade de orar? Porque muitas vezes é perguntado, mas o Senhor, Ele já não sabe tudo? O Senhor não sabe o que eu preciso? Antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor não sabe? Então por que é que eu preciso orar? Então, é necessário que a gente entenda que o mundo espiritual se move pela palavra. Ele se move de forma legal, ou seja, é extremamente palavra. Então, nós devemos olhar para a palavra de Deus e seguir fielmente o que a palavra diz. E assim seremos vitoriosos. Então, por que orar? Por que devemos orar? Então, vamos buscar um fundamento. Eu vou pedir que você abra aí Salmos 115, verso 16. Salmos 115, verso 16. Então diz assim a palavra. Creio que a maioria já achou. Então, Salmos 115, verso 16 diz: os céus são os céus do... Quer dizer, esse é o lugar para Deus morar, vamos dizer assim. Mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Então a terra Ele deu para nós morarmos, entregou para nós. Então, se Ele deu a terra para nós, nós devemos ter o interesse de buscar o bem desta terra, amém? Ele entregou, Ele deu. Olha, o lugar da morada do homem está aqui. Eu fiz com todo carinho, tem de tudo. Esse é o lugar que eu separei para vocês. Agora, também Ele deu o livre-arbítrio, ou seja, a condição de eu escolher o que eu quero fazer, o que é bom para mim, né? Ele deu esta opção. Então o Senhor, quando Ele dá uma coisa, Ele não tira. Ele não é como a gente. Então Ele deu a terra para os homens. Ele deu o livre-arbítrio. Então, se eu fizer o bem, amém. Se eu fizer o mal, é escolha minha. Ele não vai me tirar o direito de eu escolher. Isso Ele já me deu. Então, se os homens que ocupam a terra desejarem seguir o caminho do maligno, é um direito que lhes foi dado. Eles têm o direito de seguir aquilo que escolham. Agora, o que vai acontecer por causa disso, está escrito na palavra. Se eles seguir o caminho errado, né, que é seguir o caminho do maligno, que é uma escolha dele, tem o quê? Há o juízo de Deus para lidar com isto. Mas se eu escolho seguir o Senhor e sigo o que Ele me orienta, então eu vou preservar aquilo que Ele deu para mim, amém? Eu vou valorizar, eu vou proteger aquilo que Ele me deu. Então, como que eu faço essa proteção? Então nós vamos para outro texto, aonde ele coloca homens protegendo um determinado lugar, que vocês vão ver agora. Isaías 62, 6. Isaías 62, 6. Ele diz o seguinte: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Vou ler o 7 também. Nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra.
Então este texto, ele mostra que o Senhor pôs vigias. Então, ele está dando, vamos dizer assim, esta explicação de vigia não é literal. Ele colocou alguém que ora por aquela cidade, Jerusalém, e protege aquela cidade através da oração. Então, eles estão nos muros, ou seja, o que é o muro? O muro é o que separa e dá segurança àqueles que estão dentro dele. Não permite que o mal venha e entre, porque tem muros. Então, olha só, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão, ou seja, estarão intercedendo diante de Deus a favor daquela cidade, protegendo aquela cidade através do quê? Da oração. Então a oração, quem ora, ele está pondo muros, né, protegendo aquilo pelo qual ela está orando. É pela família, sou o sacerdote da casa, então eu estou protegendo a minha família, colocando diante de Deus, dia e noite, seja lá qual for o horário, para que Deus abençoe a minha família. Ora, se Deus te dá uma família, e você não tem o cuidado dela, Deus também não vai fazer isso por você. Entenda, aquilo que é responsabilidade nossa, é responsabilidade nossa. Quando nós nos movemos e buscamos o favor de Deus, Deus então se move fazendo aquilo que pedimos. Uma coisa é certa, o céu está escancarado para atender os nossos pedidos quando nós buscamos da forma que nós vamos explicar. Amém? Então, você tem interesse de que a tua família vá bem? Então você deve estar colocando diante de Deus a sua família, vigiando aquilo que está dando problema, aquilo que pode vir a dar problema. Então você já vai colocando diante de Deus, pedindo que Deus te favoreça para proteger a sua família. Aqui no caso, a cidade. Então o Senhor mesmo, ele tinha posto homens e mulheres que intercediam de dia e de noite, colocando diante de Deus as necessidades daquela cidade para que ela fosse protegida. Então Deus mesmo era o muro daquele lugar. Ele protege. Então, por que ele diz aqui, pôs em cima dos muros? Porque é um local de vigilância. É um local onde você pode olhar e ter uma visão ampla daquilo que está fora. Então o Senhor levanta a mim, levanta a você, para observar o que está acontecendo e colocar diante dele essa necessidade. Então, por exemplo, nós nos perguntamos como vai ser o dia de amanhã, como que será os tempos em que os nossos filhos forem adultos, qual será, né, o tipo de vida, o tipo de sociedade que haverá naquele tempo. Qual será? Então, isso é uma preocupação desnecessária, porque nós devemos colocar diante de Deus aquilo que, vamos dizer assim, nos interessa para que haja o bem. Também o Senhor diz, através do seu filho, né, Davi, ele diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Ora, Deus é o nosso bem. Deus está na nossa vida e Ele é o bem para a nossa vida. Se nós temos Deus na nossa vida, nós estamos providos do bem, porque nós estamos providos de Deus. Então, quem busca a Deus, busca o bem para si, busca o bem para aqueles que Ele intercede. Então, estes versos são uns versos maravilhosos de instrução para a nossa vida. Quanto mais nós formos caminhando nos dias,
né? A palavra vem e nos alerta de que haverá muitos males. Mas como é que deve ser o comportamento meu? Simplesmente ficar quieto diante daquilo que vai ser de mal? Não. Eu tenho uma função. Deus me deu uma função. Deus me deu a condição de interceder pela minha nação, pela minha família, pelo governo e por tantas outras coisas que a palavra menciona. Muito bem. Se eu simplesmente me calar diante disso, o inimigo vai tomando o terreno. Então, a igreja precisa saber, olha, eu oro, porque a minha oração vai fazer com que o bem de Deus chegue naquilo pelo qual eu estou orando. Se é pela minha nação, o bem de Deus virá sobre esta nação. Se é pelo governo, o bem de Deus virá governar esta terra. Então, você pode, diante de situações que você tem e vê, e que são tantas, você pensar assim, é impossível lutar contra isso. Não, a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que é possível. E na situação, ele mostra que uma pessoa, ele procurou uma pessoa. Se ele achasse um intercessor, ele livraria Jerusalém de uma situação terrível pela qual ela passou, porque ele não achou nenhum. Quer ver isso? Ezequiel 22, 30 e 31. Ezequiel, capítulo 22, versos 30 e 31. Então, verso 30. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Verso 31. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Então, primeira coisa, ele procurou alguém que fosse intercessor. Ele buscou alguém que tivesse o coração justo e buscasse diante de Deus o favor de Deus para que ele não destruísse Jerusalém. Uma pessoa ele buscou. Ele não achou nenhuma. Ele buscou. Se fosse um que estivesse intercedendo, Deus livraria a cidade do mal que Deus tinha já dito que o faria. Outra coisa que precisa ser observada é o seguinte: por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Por que é que o Senhor estava indignado? Por causa do pecado. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Então, o caminho deles era bom? Não, o caminho deles era mau. Mas se tivesse um intercessor, se tivesse alguém que fosse justo e de coração orasse a favor daquela cidade e clamasse a misericórdia de Deus, Deus não a destruiria. Percebem isso? Quanto é importante a sua oração? Então a pessoa pode dizer assim, mas a minha oração não vai mudar as coisas. Claro que vai. Deus muda. Quando você toca o coração de Deus, Deus muda e te favorece. Não porque você é perfeito, porque Ele é bom. Nós nunca vamos ser bons, amados. Nós somos maus. Então, se você chegar diante dele
diante de uma nação que peca, diante de uma nação que rouba, diante de uma nação que pratica crimes, diante de uma nação que só faz o mal, e você vai diante dele e fala assim: Senhor, eu não sei nem o que dizer diante de uma nação que faz tudo isso, como é que o Senhor vai se compadecer? Vai sim, se você orar, se você buscar o favor do Senhor, Ele vai mudar. Está aqui, ó, claríssimo. Quer dizer, se um homem diante de Deus que fosse justo, buscasse a face de Deus, uma nação que praticava o mal, o Senhor tinha livrado Jerusalém do mal, que não acabou não livrando por causa que não tinha ninguém. Agora, por que não tinha ninguém? Eu vou mostrar para vocês, olha o verso 26, para ver o estado espiritual daquela nação. Olha só. Verso 26 diz: os seus sacerdotes transgridem a minha lei, a minha lei, e profanam as minhas coisas santas. Quer dizer, jogam imundícia nas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de seus sábados escondem os seus olhos. Dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então tudo que era santo, tudo que era puro para Deus, os sacerdotes, aqueles que tinham a função de buscar a Deus em favor do povo. Nós não estamos falando do povão, nós estamos falando dos sacerdotes. O que é que eles faziam? Já não tinham nenhum discernimento do que era santo e do que era imundo, profano e puro. Então, queridos, se os sacerdotes não tinham mais, o discernimento do que é puro e do que é santo e do que é imundo, então imagina o povo. Veja o estado pecaminoso daquela nação. Mas mesmo assim, se Deus tivesse encontrado uma pessoa, um justo, que estivesse orando em favor daquela cidade, ela não seria destruída. Tremendo, tremendo mesmo. Então olha só, quando é que o Senhor verdadeiramente para escutar a nossa oração? Não é que Ele não ouve as nossas orações. Queridos, Deus está em todo lugar, Ele ouve tudo. Agora, como que Ele, a oração que chama a atenção de Deus, qual é essa oração? Então vamos lá. Jeremias, capítulo 29, versos 11 a 13. Jeremias 29, 11 a 13. Então diz aqui a palavra: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos... Então até aqui o Senhor diz que vai ouvir. Você vai orar, Ele vai ouvir. Tá bom. Agora vamos ver verso 13. Então diz assim: e buscar-me-eis e me... Quando? Então aqui você tem uma resposta da parte de Deus, dizendo que nós vamos achar a Deus quando nós o buscarmos, mas não é de qualquer jeito. Quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Então vamos tratar disso. Será que a oração que eu faço, olha, você tem a responsabilidade de orar. Vamos pensar no grupo dos homens. Nós oramos. Tem lá
os nossos irmãos que oram junto conosco todos os dias. Vamos supor que eu faça esta oração e pense apenas na responsabilidade de fazer a oração. Por mais boa, perfeita que ela seja, será que Deus vai ouvir se eu não a estiver fazendo com a motivação certa? Será que Ele vai ouvir e atender, será que Ele vai ser achado quando eu oro apenas pela responsabilidade de orar perante os irmãos? Vai responder? Não. Será que eu fazendo um jejum, porque foi convocado pela igreja, e eu fizer esse jejum, mas eu fizer por obrigação, e às vezes nem orar eu oro naquele dia, será que Ele recebe isso? Será que se eu faço uma oração, como de manhã estou acostumado a fazer, e dizer, Senhor, abençoa o meu dia, mas no meu coração duvidar de que Ele ouviu aquela oração e vai me responder, será que Ele vai atender essa oração? Mas vai ouvi-la. Então, queridos, a questão é de coração pleno, totalidade de coração, buscar ao Senhor efetivamente com todo o nosso ser. Nós paramos Deus, para Ele, paramos é modo de dizer, ou seja, Deus vai dar atenção, Ele vai ser achado por nós e abençoar aquilo que estamos lhe pedindo, porque estamos buscando de todo o nosso coração. Então, queridos, o que adianta nós orarmos e não seja com toda a nossa fé? Ter fé, quer dizer, acreditar que Deus está... Ele ouve tudo, Ele está em todo lugar. E a questão é que você olhando para este texto, parece que a palavra de Deus se contradiz, né? Ele está em todo lugar, ouve tudo, sabe tudo. Mas aqui nós vamos achar a Deus, né, quando buscarmos de todo o coração. Então é aquela coisa, parece que eu, né, como que Ele está em todo lugar e eu preciso achá-lo. Esse achá-lo é no sentido de que a nossa oração vai ser atendida, vai ser respondida e Ele vai abençoar a nossa vida. Então não está na questão de eu ser perfeito, está na questão da entrega do meu coração, de quanto eu creio nele, de quanto eu imagino, entendo que Deus é. Então, amados, para nós buscarmos a Deus com o nosso coração pleno, eu preciso conhecer a Deus. Ninguém busca a Deus com totalidade do seu coração sem o conhecer. Porque não dá o devido valor, não consegue acreditar que Deus é bom o suficiente para ouvir a minha oração, para atender ao meu pedido. A pessoa duvida de Deus, porque não o conhece. Mas quando nós olhamos para este texto, que é a palavra de Deus, é Deus que diz, sou eu que estou falando. Então, quando Ele fala e diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal. Então o Senhor está dizendo, eu sou bom. É bom, agora vocês precisam fazer a vossa parte. Então se Ele nos deu a terra, se Ele nos deu a família, se nós queremos o bem de Deus para ela, não é simplesmente porque eu vou na igreja que Ele vai fazer isso, não. Eu vou me interessar, eu vou me mexer para que o favor de Deus venha. Nós temos na palavra, Deus é manancial, ou seja, tudo que nós precisarmos, Ele tem.
Manancial é um local de vida. É um local onde existe vida e vida em abundância. Então, se eu quero esta vida, a palavra está prometendo, mas eu preciso buscar ela para mim. Você precisa buscar para você, para a sua família, para a sua nação. Então nós vamos nos lembrar do tempo da Babilônia, no tempo em que o povo de Deus estava na Babilônia, escravo. E o Senhor disse para eles: orai pela paz desta nação. Eles eram cativos, mas eles deveriam buscar a Deus para que a paz viesse sobre a vida deles. Se viesse guerra, eles iam sofrer também. Então, se você está numa nação, que é o Brasil, que nós amamos, e simplesmente o mal começa a crescer, e eu simplesmente não clamo a Deus para que isto seja mudado, e o Senhor entregou esta terra para nós, e nós não buscamos a Deus o favor, porque nós não temos forças em nós mesmos para vencer esse mal. Deus é que pode mudar estas coisas. Então Ele nos deu o caminho perfeito para nós alcançarmos isto. Eu não preciso ser valentão. Eu não preciso ser poderoso na terra. Eu preciso é ser servo. E buscar o Senhor através do caminho que Jesus Cristo abriu com o seu corpo e o seu sangue. Então Jesus preparou um caminho para que nós tivéssemos acesso ao céu. Ora, se Ele preparou esse caminho, se Ele deu a sua própria vida para que o céu nos ouvisse, então para que Ele fez isso se eu não oro? Para que Ele fez isso? Para que Ele abriu esse caminho se eu não tenho necessidade de usá-lo para nada? Então, se Ele abriu esse caminho, é porque eu tenho muita necessidade desse caminho para alcançar o céu. E esse favor de Deus, as beneficências de Deus, as benesses do Senhor, desçam sobre esta nação, desçam sobre a nossa família, desçam sobre o nosso local de trabalho, e esta nação prospere, e a glória seja de Deus, e o povo seja favorecido de toda a riqueza que esta terra pode alcançar, por causa da bênção de Deus. Então a questão é, tudo foi preparado, o caminho foi aberto, temos intercessores, e vocês sabem disto, diante de Deus, o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus. Abriu-se um caminho, está tudo preparado, o céu está aberto para nós, e eu não me utilizo desta bênção que tenho. A questão é, este caminho foi aberto, e ele tem a razão de existir. E a razão do caminho existir é que eu preciso deste caminho para chegar ao céu. Amém? Você entende isso? Você entende que você precisa orar? Que você precisa, para que a tua vida, a tua família, a tua nação, e seja lá o que você colocar diante de Deus, seja conduzido pelo próprio Deus. Olha só, no Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a buscar o reino dele para a nação, para esta terra. Porque ele diz, buscai o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Para que o reino de Deus venha, se estabeleça, para que Deus reine na terra como reina nos céus. Para que o reino dele venha, o domínio dele, a bênção dele venha. Então ele nos deu esta instrução para fazer isso. Mas se eu não faço, é porque eu não tenho interesse. Então esses males que vivem acontecendo, que te rodeiam, busque o Senhor com inteireza de coração. Ele vai te responder. Amém? Tem outro texto a respeito disso, mas eu não vou
citar para não para dar tempo do que nós temos que entender. Em 2 Crônicas, no capítulo 25, nós temos um texto que fala a respeito de alguém que fez reto, a coisa certa, mas não com interesse de coração. Vamos lá, 2 Crônicas 25, verso 2. Está falando acerca do rei Amazias. E diz a palavra, então, 2 Crônicas, vou aguardar, 25, 2. Então, 5, 2 diz o seguinte: e fez o que era reto aos olhos do, porém não. Está vendo? A resposta vem quando nós fazemos a oração com inteireza. Nós somos inteiros, nosso coração é de Deus. Ele não está dividido. Então o que acontece? Vou contar a história para você. Então esse rei, ele, por falta de confiança em Deus, aqui você já vê que ele não confiava totalmente no Senhor. Então, o coração dele não era todo de Deus. Dá para perceber isso? Quer dizer, se eu confio no Senhor, o meu coração é todo dele. Se eu confio na minha esposa, o meu coração é todo dela. Eu confio, tenho segurança. Se você confia no seu filho, o seu coração é dele. Porque você confia. Porque ele não te desaponta. Então aqui, esse homem, ele não confiou inteiramente no Senhor e contratou soldados, né, para se juntar ao seu exército, para ele ir contra uma nação. Então ele não confiou que Deus poderia lhe dar a vitória. Sabe o que é que Deus fez? Deus chamou um profeta e falou: vai lá, fala com Amazias, diga para ele o seguinte: não leve esses soldados que você contratou. Ele pagou uma fortuna, né, para aqueles soldados virem ajudá-lo naquela guerra. E ele mandou esses soldados de volta, porque o profeta falou: não leva eles. Então ele pegou, lutou, ganhou a guerra, só que ele era de um coração cruel. Então eu estou pulando, falando partes, não vai entender que eu estou te dizendo tudo. Ele, ganhando a guerra contra o seu inimigo, ele levou 10.000 dos seus inimigos para um lugar bem alto, uma pedra bem alta, e jogou esses 10.000 de um lugar bem alto para que eles caíssem e se despedaçassem lá. 10.000 ele fez isso. Esse era o coração cruel dele. Então o coração desse homem não era inteiro do Senhor. Então ele fez o que era reto, mas não de forma inteira, como Deus queria. O coração dele não pertencia totalmente ao Senhor. Tanto é que depois ele ainda foi buscar ídolos, para adorar a ídolos, ao que o Senhor também o repreendeu. Então ele fez o que era reto, mas o coração dele não era inteiro. Então, o que é que nós estamos falando? Que Deus responde. Deus é achado quando nós o buscamos com interesse de coração. Mais uma coisa. Vamos tentar passar aquilo que é interesse de coração. Então, vamos para 1 Samuel, capítulo 1, verso 16. 1 Samuel, capítulo 1, verso 16.
Vamos aguardar. Então, 1 Samuel, capítulo 1, verso 16, ou 1 Samuel, capítulo 1, trata da história de Ana, né? Ana que orou ao Senhor, Ana que tinha uma adversária poderosa, Ana que passou momentos amargurados, Ana que foi repreendida pelo sacerdote. E então, neste verso 16, ela diz para o sacerdote Eli o seguinte: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, como se ela estivesse embriagada, fosse uma bêbada. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então temos aqui um quadro de alguém que efetivamente teve uma resposta de Deus, porque achou o favor de Deus, porque o buscou com todas as suas forças. Então vamos lá, vamos pensar no que aconteceu. Ana não tinha filhos, vocês lembram disso? Queria filhos de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito. Ele queria porque queria. Mas quando ela vai diante de Deus, e aqui eu quero registrar essa parte. Olha, ela viveu anos sofrendo todo tipo de aflição, mas não deixou a Deus. Ela poderia ter ido buscar os balins, podia ter buscado qualquer outra coisa que não ia favorecê-la, mas não, ela foi íntegra, ela perseverou e ela buscou ao Senhor, né? Ela não buscou outro caminho. E quando buscou a Deus, ela buscou com inteireza de coração, ou seja, ela buscou a Deus com todas as suas forças, porque ela tinha e ela queria, ela tinha necessidade que Deus a favorecesse. Mas ela não vai a Deus de forma desrespeitosa. Ela não vai a Deus com ira no seu coração. Olha só. Verso 11. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, ou seja, significa, eu deixo isto na condição do Senhor decidir. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, era serva, independente de estar vivendo tempos amargos, mas não deixava o Senhor. E de mim te lembrares, e tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli chamou a atenção dela. Mas o que importa, ela foi de forma respeitosa diante de Deus, deixando para que Deus decidisse, mas que ela desejava este filho varão. Ou seja, ela buscou ao Senhor com inteireza de coração, porque aquilo era algo extremamente importante para ela. Aí eu pergunto, esta nação é importante para você? Você ter local para ganhar o seu pão, você poder ir e vir com liberdade, você poder escolher as coisas, isso é importante? Porque se nações invadirem esta nação, o que é que vai ser de nós? Porque não é que eu sou servo do Senhor, você é serva do Senhor, e que alguma coisa aconteça com esta nação, não vai ter reflexo na sua vida. Vai ter. Então o Espírito Santo, ele tem se levantado, e falado a homens de Deus, para que busquem nas suas igrejas, no seu povo, no povo de Deus, aqueles que se levantam e orem e busquem o favor de Deus para esta nação, porque o Senhor entregou esta nação a nós. Eu vou lhe mostrar, como já mostrei na quarta-feira, em Gênesis, capítulo 2, verso 15.
E diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem, Adão, né? E o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, Deus colocou o homem num lugar que ele tinha preparado. Um lugar maravilhoso. Ele não pôs o homem, ele não disse que ele pôs o homem no mundo, na terra. Por quê? Porque era muito grande demais para uma pessoa só. Mas ele deu um lugar para que Adão cuidasse, lavrando e guardando. Guardando o que, amados? O que é que tinha naquela época? O que é que tinha quando Deus criou Adão e tirou dele e fez Eva? Eram os dois. Não tinha mais nada. E os animais. Mas o Senhor diz que era para guardar. Era para guardar do inimigo. Guardar do inimigo. E ele não fez isso. E o que é que aconteceu? O que você já conhece. E o estrago foi grande demais. Porque não guardou. Se nós não vigiarmos e guardarmos esta nação através das nossas orações em obediência à palavra que diz para nós orarmos pelos governos, pelo governo dela, e orar por esta nação, pelo povo, independente do estado miserável que esse povo anda, esse povo não vai mudar e essa nação só vai piorar. Então eu preciso me despertar, porque a mim e a você foi dado o poder de guardar. É pouco? A sua oração faz com que você seja um guarda colocado nos muros pelo próprio Senhor, vigiando e colocando diante de Deus os males que estão acontecendo nesta nação, para que isto mude para a glória de Deus. Você está entendendo isso? Está claro para vocês? Então vamos lá. Ainda o que se faz necessário para que Deus ouça aquele que o busca e que seja de todo o coração de Deus. Que o seu coração seja de Deus. Vamos ver como é que ele é? Isaías 58. Isaías 58, versos 6 e 7. Isaías 58, versos 6 e 7. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então aqui, aquele que intercede, aquele que busca a Deus e é o coração dele totalmente de Deus, não é uma pessoa que anda na prática do pecado. Quem pratica o pecado, ele está separado de Deus. O coração dele não é inteiro de Deus. Ele quer Deus, mas vive no pecado. Então os outros, a nação, ela até pode ser pecaminosa. Mas aquele que busca a Deus, ou seja, a igreja, ela tem que viver uma vida de santidade. Ela não pode ser um povo que oprime. Então vamos supor, você é patrão. E aí você pega e
pisa no seu empregado, maltrata o empregado, isso está fora da palavra. Então, quando ele diz aqui, porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Primeiro ele trata do pecado. Primeiro solta. As ligaduras é aquilo que te prende, né, à prática do mal. Pecado, impiedade. O que é impiedade? O ímpio é aquele que não tem temor de Deus. É ímpio. Então, impiedade é alguém que não tem temor de Deus, por isso pratica a impiedade. O ímpio pratica a impiedade. Então, solta as ligaduras da impiedade, ou seja, larga o pecado, se aproxime de Deus, se santifique, e aí mais, que desfaças as ataduras do jugo. O que é jugo? É colocar a pessoa presa, pisada, né? Recalcada, alguém que você tem a seu serviço e você faz isso com ele. Então deixa de fazer isso. E que deixes livres os quebrantados, aqueles que não têm forças para se defenderem, aqueles que não podem, né, ter uma forma de escapar. Solta o jugo, né? E despedaça todo o jugo. Porventura não é também, e aí a questão da generosidade para quem está passando necessidade. Então isto é o que o Senhor quer que nós pratiquemos. Uma pessoa que se desliga do pecado, uma pessoa que não humilha, uma pessoa que não pisa, uma pessoa que não obtém o dinheiro, então a riqueza, praticando o peso, a extorsão, criando jugo nas pessoas. A pessoa que não faz isso, a pessoa que segue, ganha o seu pão no suor do seu rosto, faz tudo direitinho, trabalha para o Senhor, não importa se tem um patrão ali olhando ou não, ele serve e trabalha como se fosse para Deus. Este ganha honestamente. Então a pessoa que se afasta de todos esses males, ela tem o seu coração a serviço de Deus, então ela busca o Senhor e será achada, né, ela achará a Deus, e quem acha a Deus, acha o bem, e é abençoado, louvado seja o Senhor. Então hoje você tem a resposta. Como é que Deus responde às orações? Por que é que eu preciso orar? Eu preciso orar porque Deus deixou uma tarefa para eu fazer. Ele não falou, você tem que orar. Não, ele me deu algo e eu quero preservar esse algo. Quero cuidar disso. Então eu tenho a responsabilidade de buscar a face do Senhor. E o Senhor, como Ele é bom, Ele vai estender a sua mão e vai abençoar a minha vida e a sua vida. Não só na questão de proteção, mas de muitas outras coisas que o Senhor nos dá quando buscamos ao Senhor. Quando o nosso coração confia em Deus, tem fé em Deus, sabe que Deus é bom. Então você viu ali Ana, com todo o sofrimento, ela não largou do Senhor e deixou o Senhor decidir. Aquela oração agradou ao Senhor, ela achou Deus e Deus a favoreceu de forma maravilhosa. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. E isto só pode trazer alegria ao seu coração. Primeiro, porque o Senhor disse qual é o caminho. Como é que você vai ser mais do que vencedor? Segundo, porque Ele te deu uma importância tremenda. E te deu essa importância e preparou um caminho maravilhoso só para ouvir a sua oração, a sua petição, a sua adoração. Ele preparou esse caminho para isso. Você tem esta importância diante de Deus. Deus te valoriza a este ponto. Agora você está levando isso, considerando isso como um bem maravilhoso, uma riqueza extraordinária. O Senhor diz que se eu buscar a face dele, bem algum ele me negará. Quem é que pode ter isso além do povo de Deus?
Busque ao Senhor. Tire do pecado a sua vida. Desligue-se de tudo que não presta. E busque a Deus de todo o seu coração. Procure conhecer a Deus e saber o quão bom Ele é. E se lembrar que aquilo que não chegou ao coração do homem, mas nem passou pela sua cabeça, Deus preparou para os seus. Você não quer ter acesso a essas coisas? O que o mundo tem jamais se compara ao que Deus pode te dar. Na verdade, Ele já deu. Apenas que você não foi pegar. Precisa ir pegar. E como é que eu vou pegar aquilo que Deus tem para mim? Ora, quando você está com fome, você não vai e abre a geladeira para comer? Não faz isso? Quando você quer alguma coisa, você não vai atrás? Então, faça isso. Busque a Deus. Ele vai te entregar, Ele vai abrir a geladeira para você. O caminho está aberto. A geladeira não está trancada. O Senhor já abriu o caminho. Mas precisa ir buscar, amado. Precisa se interessar pelo que o Senhor tem. Ora, se aquilo que nem chegou no coração do homem, mas nem passou na sua cabeça, Deus tem para nós, Ele está dizendo, o mundo não tem, queridos, eles não têm, porque nem passou na cabeça deles. Eu tenho para vocês, mas o mundo não tem. Então não adianta buscar no mundo. Tem que buscar em Deus. São as novidades do Espírito Santo. Aquilo que só através do Espírito Santo você vai receber em nome de Jesus. Amém.